Shalom, meus queridos, tudo bem? Qual BCD? Então vamos continuar o nosso Daf Yomi, terminando na parte que a gente parou, 16b, indo para 17a, e o Zain Amud Aleph Amud Bet. A gente está aprendendo sobre algumas orações que eram ditos pelos sábios no Daf passado, quando Rahamim estavam terminando sua reza ao acordar. Cada um proferia uma reza específica depois do serviço da manhã, após as bênçãos da manhã. A gente viu algumas e a gente vai continuar, com o Rabi. E Rabi, ou seja, Rabi Yehuda Hanassi, após sua reza, dizia assim: que seja a tua vontade, ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da má ocorrência, da má inclinação, e etc., do mau amigo, e etc., aqui, do mau amigo, do mau vizinho, do Satã, devastador, de um julgamento severo e de um implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, seja ele israelita, que é filho do pacto, ou seja ele gentil. Então essa é o comentário que o Rabi fazia após suas orações. O que no Sidu vai mudar um pouquinho, mas é essa oração que quando a gente lê, é do Rabi. Então, Rav Safra Batá. Rav Satra, após sua reza, dizia assim: que seja a tua vontade, ó Eterno nosso Deus, que estabeleças paz, agora na página 17a, que estabeleça paz na família de cima, ou seja, a relação com os malachim, e na família de baixo, que é a congregação dos eruditos em Torá, entre os alunos que se ocupam de sua Torá, sejam aqueles que se ocupam com a intenção desprendida em nome da própria Torá, que sejam aqueles que se ocupam com a intenção desprendida em nome da própria Torá, sejam aqueles que se ocupam sem intenção adequada em nome da Torá, e para todos que se ocupam da Torá sem a adequada intenção em nome desta, que seja da tua vontade que passem a ocupar-se do estudo em nome da Torá com a intenção apropriada. O Rabi Alexandre, após sua reza, dizia, as rezas matinais: que seja a tua vontade, ó Eterno nosso Deus, que nos estabeleça sobre a irradiação da luz e não sobre a escuridão, e que nosso coração não se angustie e que nossos olhos não obscureçam. Então, todas essas opiniões aqui que foram ditas era sobre os Rahamim quando terminava suas orações matinais. Há quem diga que quem rezava deste modo era Rav Hamenuna e não Rabi Alexandre. E que, em realidade, Rabi Alexandre, após rezar, dizia assim: ó soberano dos mundos, Ribon Haolamim, a ti é revelado o conhecido, que nossa vontade é realizar a tua vontade. E o que nos impede? O fermento, Hametz, dentro da massa, que é a servidão sobre o domínio dos reinados estrangeiros. Que seja a tua vontade, que sejamos salvos das mãos deles, que possamos retornar para realizar as leis da tua vontade com o coração pleno. E de acordo com Urash, o fermento seria o Yetzirah. Rabi Alexandre apela à insuperável misericórdia do Criador para que leve em consideração especialmente a vontade de seu povo de realizar o bem, ainda que este desejo não seja posto em prática, pois muitas vezes é barrado pela má inclinação. Rava, após sua reza, dizia assim:
Meu Deus, antes que eu fosse criado, eu nada valia. E agora que eu fui criado, é como se eu não tivesse sido. Pó eu sou durante minha vida, e certamente mais ainda em minha morte. Eis que sou diante de ti como recipiente, pleno de vergonha e humilhação. Que seja tua vontade, ó eterno meu Deus, que eu não mais peque, e que meus pecados sejam eliminados por tua abundante misericórdia, mas não através do sofrimento e enfermidades amargas. Rava dizia isso na oração de Vidui, né? E Rav Hanuna, o pequeno, proferia no dia do Yom Kippur. O sábio, filho de Ravina, ao finalizar a sua reza matinal, dizia assim: Meu Deus, preserva minha língua no mal e meus lábios de pronunciar calúnias. Faze que minha alma fique calma na presença dos malévolos que querem atingi-la em todas as ocasiões. Seja ela humilde como pó. Me faça com que meu coração se abra para a tua Torá, e que por tuas mitzvot anseie minha alma, e livre-me da má ocorrência, da má inclinação, e de uma mulher má, e de todos os adversários ruins, e que possa vir a ocorrer neste mundo. Aniquila os desígnios e destrói os pensamentos de todos aqueles que intencionam contra mim fazer o mal. Que as palavras de minha boca e a meditação do meu coração te sejam agradáveis, ó Eterno, minha fortaleza, meu Redentor. Rav Sheshet, quando se sentava em jejum após sua reza, dizia o seguinte: Criador dos mundos, Ribon Haolamim, é revelado e conhecido diante de ti que grande é o templo de Jerusalém. De teus caminhos podia vir oferecer um sacrifício para obter expiação, e a pessoa não oferecia todas as partes do animal, mas apenas sua gordura e seu sangue, e com isso o indivíduo obtinha expiação. E agora que sentei-me para jejuar, fiz com que diminuísse minha gordura e meu sangue. Que seja tua vontade que minha gordura e meu sangue, que foram diminuídos durante o jejum, sejam considerados por ti como se houvesse oferecido diante de ti um sacrifício sobre o altar, e receba-os com prazer. E, de acordo com esse ensinamento de Rav Sheshet, a gente entende a profundidade da questão do jejum, no caso, por exemplo, de Yom Kippur. Rabi Yohanan, quando terminava de estudar o livro de Iov, dizia o seguinte: o destino do homem é morrer, e o destino do animal é ser abatido. E todos diante da morte se encontram. Bem-aventurado é aquele que cresceu no estudo da Torá e ocupou-se da Torá, proporcionando alegria ao seu Criador, e fez crescer seu bom nome, e finalizou seus dias com um bom nome neste mundo. Sobre essas pessoas, disse o rei Shlomo: melhor é um homem bom, melhor é um bom nome do que um bom azeite, e melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Essas palavras estavam costumeiramente na boca de Rabi Meir. Agora traz outra palavra do Rabi Meir. Internalize e absorva com todo o teu coração e com toda a tua alma o conhecimento dos meus caminhos de Deus, e a importância de estabelecer-se nos portões da minha Torá. Insira minha Torá em teu coração, e que diante de teus olhos esteja o meu temor. Guarde tua boca de todo pecado, purifique e santifique a ti mesmo de toda iniquidade e pecado, e eu estarei contigo em todo e qualquer lugar. Essas palavras estavam costumeiramente nas bocas dos sábios de Yevne, o lugar onde eles fizeram na Yeshiva de Yevne. Eis que eu, estudioso da Torá, sou uma criatura, e meu companheiro que se ocupa no trabalho agrícola é uma criatura. No meu caso, minha ocupação é na cidade, enquanto ele labuta no campo. Eis que eu levanto cedo para minha labuta, e ele se levanta cedo para sua labuta. Assim como ele não concorre à minha ocupação, eu não concorro à sua ocupação. E se você disser, caso ele se resolver estudar a Torá,
Como eu, ele poderia argumentar que eu me ocupo muito da Torá, enquanto ele se dedicará pouco, por não ter sido bem instruído em Torá. Isso não seria um empecilho, pois eis que aprendemos. Uma pessoa pode ocupar-se muito da Torá e outro pouco, e o mérito é o mesmo, desde que o estudo seja envolvido com a intenção adequada de um coração devotado aos céus. Percebe que todas as orações, todas as rezas que Rachamim estão fazendo tem uma conexão muito forte, né? Tem um ensinamento muito forte. Por exemplo, a família de cima, a família de baixo, né? Família de cima, Malachim, aqueles que estudam a Torá com intenção, aqueles que não têm intenção. Muito interessante. Cada palavra, cada reza que Rachamim estão fazendo aqui tem um ensinamento profundo. Essas palavras estavam costumeiramente na boca de Abaye. O homem deve ser sempre astuto para alcançar o temor aos céus, com palavras brandas que desviam furor, e deve fazer aumentar a paz com seus irmãos e com seus próximos, e com todos os homens, até mesmo que um gentil no mercado da rua, para que seja amado em cima dos céus e agradável. Olha só. E deve fazer aumentar a paz com seus irmãos e com seus próximos, e com todos os homens, até mesmo com o gentil no mercado da rua, para que este seja amado em cima nos céus e agradável embaixo, para que seja bem aceito por todas as criaturas. Depois ainda dizem que o Talmud, ele fala mal de gentil, ó. Que você seja agradável e amável com todos, mesmo com o gentil, para que tanto nos céus quanto na terra ele seja agradável. E ainda tem gente que ainda diz que o Talmud fala mal de gentil, né? Disseram a respeito de Ramban Yohanan ben Zakkai que jamais um outro homem antecipou-se a ele para cumprimentá-lo e dizer Shalom. Tamanha é a presteza de Rabbi Yohanan ben Zakkai, mesmo com um gentil no mercado. Aqui a Gemara traz esse ensinamento. Rabbi Yohanan ben Zakkai sempre dizia Shalom, mesmo a um gentil no mercado. Ele sempre se antecipava em cumprimentar. Ou seja, a pessoa ia cumprimentar ele e cumprimentava primeiro. Estas palavras estavam costumeiramente na boca de Rava. Ainda continua, né? Os ensinamentos dos Rachamim. A finalidade da sabedoria é o retorno. A finalidade da Chokhmah, da sabedoria, é o retorno, Teshuvah. Teshuvah no caminho, é o retorno do caminho, ao caminho, Teshuvah. Ao caminho correto, né? Retorno ao caminho correto. E a prática de boas ações, o Gmilut Hasadim. O homem não deve ser do tipo erudito que lê e estuda, mas, por outro lado, se comporta de maneira desprezível, chutando seu pai e sua mãe, seu mestre e pessoas maiores que ele. Seja em sabedoria, seja em número de anos, como está dito, a base da sabedoria é o temor do eterno, e o bom entendimento é outorgado para todos que o fazem. E não foi dito para todos os que fazem, mas foi dito para todos os que os fazem. Ou seja, os que fazem, que estudam Torá com a intenção de cumprir em nome da Torá, estes recebem sabedoria, e não os que estudam sem intenção de cumprir, ou sem a intenção adequada. E todo aquele que faz por motivos ulteriores e não em nome da Torá, melhor seria para ele se jamais houvesse sido criado. Essas palavras estavam costumeiramente na boca de Rav. O mundo vindouro não é como este mundo. No mundo vindouro não há comida ou bebida, nem procriação, e não há procriações e comércio, e não há inveja ou ódio, e nem competição. Mas há tzadim íntegros, que se sentam com coroas em suas cabeças,
e deleitam-se em esplendor na presença divina. Como está dito, eles viram a Deus e comerão e beberão. Ou seja, a visão de Deus é tão satisfatória como comer e beber, substituindo estas necessidades. Olha só que coisa interessante, né? O mundo vindouro não é como este mundo. No mundo vindouro não há comida ou bebida, nem há procriação, e não há negociações e comércio, e não há inveja ou ódio, nem competição. Mas há tzadikim, que se sentam com coroas em suas cabeças e se deleitam com o esplendor da presença divina. Como está dito, eles viram a Deus e comeram e beberão. Shemot 24:11. Ver a presença de Deus é como comer e beber. Maior é a promessa do Santíssimo Bendito seja, que assegurou às mulheres do que aos homens, como está escrito: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai ouvidos às minhas palavras. Inclinai os ouvidos às minhas palavras. A raiz da palavra segurança é a mesma raiz da palavra promessa, de modo que, com base no Passuk, aprendemos que as mulheres foram agraciadas com uma promessa de ser especialmente guardadas por Hashem. E disse Rabi Hia: por que as mulheres foram merecedoras dessa promessa especial de serem guardadas? Pois são elas que chamam seus filhos para que atendam à sinagoga e que enviem seus maridos para estudar na casa dos sábios, ou seja, casa de estudos, de acordo com Rashi. E eles esperarão por seus maridos até que retornem da casa dos lutados. Portanto, as mulheres são pilar das famílias. Em última instância, são as responsáveis por todo o estudo da Torá. Em última instância, são responsáveis por todo o estudo da Torá. Coisa incrível, né? E ainda dizem que Talmud fala mal das mulheres, né? Quando os sábios se despendiam ao sair da casa de Rabi Ami, e há quem diga que era da casa de Rabi Hanina, assim disse-lhe: que possas ter o mundo, todas as tuas necessidades, de acordo com Rashi, que possas ter o mundo em tua vida, e que teu destino seja o mundo vindouro, e que tua esperança alcançada permaneça por todas as gerações, que teu coração guie com entendimento tua Torá, tua boca, e pronuncie sabedorias, e tua língua profira alegrias, que tuas pálpebras estejam corretas, para entender apropriadamente a Torá, de acordo com Rashi. Que teus olhos iluminem com a luz da Torá, e que teu rosto resplandeça com o esplendor do firmamento. Que teus lábios profiram conhecimento, teus rins se alegrem com a retidão dos íntegros, e que o pulso de teu coração se apresse para ouvir as palavras daquele que é o antigo de dias, né? O antigo de dias, Atik Yomim. Quando os sábios se despediam ao sair da casa de Rav Hizda, e há quem diga que era da casa de Rabi Shmuel bar Nachmani, assim diziam-lhe: que nossos bois levem ricas cargas, e não haja assaltos, nem sórdidas, nem clamores em nossas ruas. E sobre a anulação contida desse passuk, utilizado para abençoar o dono da casa, discordaram Rav e Shmuel. E há quem diga que essa discussão foi entre Yohanan e Rabi Elazar. Um deles disse: nossos bois se refere à Torá, e ricas cargas se refere a mitzvot. E outro disse: nossos bois se refere à Torá e às mitzvot, e ricas cargas se refere aos sofrimentos. Né? É aquele conceito que a gente viu páginas anteriores, que é a questão do sofrimento, né? De ser elevado. É interessante que a Guimarães vai trazer esses ensinamentos, né? Esses pronunciamentos, né? E trouxe os pronunciamentos que eles faziam depois de acordar, né? A oração matinal,
depois trouxeram ensinamentos sobre a questão dos seus pronunciamentos de Torá, cada um tendo um sentido espiritual, né, interessante, sobre o estudo de Torá, enfim. E parece que a Guemará ela fez isso tudo não somente para ensinar, mas também para já começar somente para trazer essa opinião, né, do que os sábios quando se despediam, porque existe uma mahloket sobre sobre esse trecho, como a gente viu. E Rahamim continuou na página 17b. O versículo diz que os nossos bois levem ricas cargas e não haja saltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Não haja assaltos que significa que não seja a nossa companhia como a companhia do rei David, da qual saiu Ahitofel, que assaltou, entre aspas, o reinado de David, pois era conselheiro de David e voltou-se contra ele, aconselhando com Avshalom contra o seu pai David. Não haja assaltos, então não haja como companheiros como David tinha. Nem sortidas, o Passuk, a continuação do Passuk, refere-se que não seja a nossa companhia como a companhia do rei Shaul, na qual saiu Doeg, o Edomeu, que exterminou a Nov, a cidade dos Koanim. Nem clamores, comenta Guimará, esse Passuk, nem clamores, que não seja a nossa companhia como a companhia do profeta Elisha, na qual saiu Gehazi, que traiu sua confiança, né? De acordo com Malachim 2, Perek 5, 20, Passuk 20 ao 27. Em nossas ruas, de acordo com o Passuk, que não tenhamos jamais um filho ou um aluno que estrague seu alimento em público, ou seja, que perverta os valores diante dos demais. Recebe o ensinamento, mas perverte. Ouve, daí a Guimarães traz um outro passo. Ouve, ó nobres de coração, os que estáis longe da tzedakah, ou seja, os que estáis longe da tzedakah, da justiça ou caridade. Isaías 5:46, 12. E sobre este passo que debateram Rav e Shmuel, e há quem diga que a discussão foi entre Rabi Yohanan e Rabi Elazar, né? O mahloket, a discussão, justamente sobre essa questão de nobres de coração. Se refere aos sadiquim, mas discordam a respeito do significado do Passuk. Os nobres de coração é os sadiquim, mas o sentido do Passuk eles discutem. Um deles disse: o mundo todo se sustenta por tzedakah, mantido pela caridade de Deus. Mas eles, os nobres de coração, se alimentam da força de seu próprio braço. É isso. O mundo é sustentado pela tzedakah, mas esses nobres de coração seriam pessoas que se mantêm pelo seu próprio braço. Os justos se mantêm por seus próprios méritos, e por este motivo são considerados como afastados da caridade de Deus, de acordo com Rashi. E um deles disse: o outro, todo o mundo se sustenta pelo mérito deles, e eles nem mesmo seu próprio mérito está em seu sustento. Ou seja, ainda que venham muitos méritos, os justos contentam-se com uma vida de sustento escasso, de acordo com o Rashi. Então, um vai dizer: olha, como o mundo é sustentado pelo tzedakah, mas essas pessoas, os sadiquim, eles se sustentam pelo seu próprio braço, pela sua própria virtude, né? Já o outro diz que, na verdade, o mundo é sustentado pelos méritos dos sadiquim. No entanto, os sadiquim, eles não são sustentados pelo seu próprio mérito, né? Pelo seu próprio mérito. Mas sim, eles ficam contentes apenas pela sua vida, né, escassa, né, seu sustento escasso. Esta ideia de que o mundo se sustenta pelo mérito de Sadiquim nos remete ao que disse Rav Yehudá, que disse em nome de Rav. Pois disse Rav Yehudá, que disse em nome de Rav: todos os dias
uma voz celestial, uma Bat Kol, sai no Monte Horev, no Monte Sinai, e diz: o mundo todo se sustenta pelo mérito do meu filho Hanina ben Dossa. E meu filho Hanina se contenta com sua vagem de alfarroba para manter-se desde a véspera de um Shabat até a véspera do Shabat seguinte. O mundo todo se mantém. Mas essas opiniões que consideram que é daí que vem a questão dos méritos do Sadikim, né? Mas estas opiniões que consideram que a expressão nobre de coração se refere aos justos, divergente da opinião de Rabi Hudá, pois disse Rabi Hudá: quem são os nobres de coração? Os tolos Govaelas. Na leitura de Rabi Hudá, a expressão significa duros de coração, não nobres de coração. E de acordo com Urashi, se refere a um povo, os Gavael, que habitavam na Babilônia. Então, de acordo com o Rabi Hudá, não seria nobres de coração, mas sim duros de coração. Disse Rabi Yosef: saiba que jamais houve dentre eles, os Gavaeles, um converso que adotou o judaísmo. Ou seja, de acordo com os Gavael, não houve nenhum convertido para o judaísmo. E disse Rav Ashi: os povos que habitam em Marcia são duros de coração. Os povos que habitam em Marcia são duros de coração, pois vislumbram a preciosidade da Torá 2 vezes por ano, ou seja, no mês de Adar, quando o povo se une para ouvir a respeito das leis de Pessa, e no mês de Elul, quando se ensina sobre a festa de Sukkot, de acordo com o que diz Rashi. Então eles vêm 2 vezes eles têm a preciosidade da Torá 2 vezes por ano. Então, de acordo com Rashi, é por causa que no mês de Adar as pessoas se reúnem para aprender sobre Pessa, e no mês de Elul é para se aprender sobre a questão da festa de Sukkot. Isso é o que diz Rashi. E ainda assim, agora o comentário da Guemará, né? Continuação da Guemará, que diz, né? Pois vislumbram a preciosidade da Torá 2 vezes por ano, e ainda assim nunca houve dentre eles um converso que adotasse o judaísmo, né? O pessoal que vive, né, que habitam em Marcia. Então é interessante, a Guemará então volta para o discurso, para o tema da Mishnah. Ela diz o seguinte: o noivo se desejar, recita o Shema na primeira noite que se segue a sua boda. E pode recitar. Rabban Shimon ben Gamliel diz: não é todo aquele que deseja reivindicar o nome de íntegro que pode fazê-lo. Aqui é o texto da Mishnah que a Guemará traz de novo. Então a Guemará comenta: poderíamos dizer que Rabban Shimon ben Gamliel receia que esta atitude seja vista como um ato arrogante, de orgulho, pois o noivo que recitou o Shema, sabendo que está isento de fazê-lo, está presumindo que é o capaz de direcionar seu coração aos céus. Ou seja, ele está se preocupando com uma mitzvah, ainda assim, ou seja, de uma certa forma ele está isento de cumprir o Shema, ainda assim ele tenta direcionar seu coração aos céus, né? E diríamos que os sábios, por outro lado, não receiam que este ato demonstre orgulho. Portanto, permite que o noivo recite o Shema, mesmo estando isento, sem restrições. Mas eis que, caso contrário, nos transparece da opinião deles, pois foi ensinado em outra Mishnah, em lugares onde as pessoas tradicionalmente costumam realizar trabalhos no dia 9 de Av, está permitido trabalhar em lugares onde, por tradição, as pessoas costumam abster-se de trabalhar neste dia. Não está permitido realizar trabalhos em todos os lugares, independente do costume, ou seja, do Talmidei Rachamim, devem abster-se dos trabalhos, dada a sua condição e a consequente importância que esses devem devotar ao dia do jejum.
Ramban Shimon Ben Gamliel diz: certamente todo ser humano deve sempre se esmerar em agir como se fosse ele próprio um Talmid Racham, que uma vez que todos devem aspirar às qualidades dos estudiosos da Torá. Ramban Shimon Ben Gamliel diz, na verdade, todo aquele que quer colocar sobre si ser um Talmid Racham, um gigante em Torá, deve fazer. Fica claro que Ramban Shimon Ben Gamliel opina que as pessoas comuns devem tentar agir como os sábios, né? Que os sábios, por exemplo, em todos os lugares, independente do costume, os Talmid Racham devem abster-se do trabalho. Ou seja, mesmo no dia 9 de Av, mesmo nesses dias que não se deve trabalhar, tipo 9 de Av, como foi dito, né? Em lugares onde as pessoas tradicionalmente costumam realizar trabalhos, por exemplo, no dia 9 de Av, está permitido trabalhar, menos os Talmid Racham. Então, o Ramban Shimon Ben Gamliel diz: o homem deve transparecer e sempre tentar querer ser como Talmid Racham e se aspirar nas qualidades dos estudiosos. Ou seja, mesmo no dia 9 de Av, ele não deve trabalhar. Então, Ramban Shimon Ben Gamliel opina que as pessoas comuns devem tentar agir como os sábios, de modo que, seguindo esse raciocínio, diríamos que um noivo pode recitar o Shema, ainda que pareça arrogante, pois esta seria uma atitude de um Talmid Racham. Já os sábios parecem entender que cada um deve agir de maneira condizente à sua condição. Portanto, eis que os sábios se contradizem, levantando uma difícil questão contra os próprios sábios e Ramban Shimon Ben Gamliel, né? No caso do 9 de Av. Ele diz o seguinte, e também no caso do noivo: para resolver esta contradição, o Rabi Yohanan diz: em um dos dois casos, a opinião está invertida. Ou seja, em uma das discussões sobre o 9 de Av, ou sobre o noivo, devemos entender que foram os sábios que disseram as palavras atribuídas a Ramban Shimon Ben Gamliel e vice-versa. Rav Sheisha, filho de Rav Idi, disse: certamente não há necessidade de inverter as opiniões, o que a caracteria em modificar um dos ensinamentos transmitidos. Pois o que os sábios disseram em um dos casos não representa nenhuma dificuldade para entender os sábios do outro lado. A leitura do Shema, uma vez que todas as pessoas estão recitando e o noivo também estão recitando, não demonstra nenhum orgulho, pois o noivo está fazendo exatamente como os demais. Aqui no caso de 9 de Av, os sábios acham que as pessoas comuns não devem se abster do trabalho, pois se todas as pessoas na localidade estão trabalhando e uma pessoa não trabalha, certamente esta pessoa estará demonstrando orgulho, pois está agindo de maneira especial, diferente dos demais. Então, de acordo com o Rav Sheisha, a explicação de Rav Sheisha, os sábios entendem que o orgulho é demonstrado quando a pessoa atua de maneira diferente dos demais. Portanto, no primeiro caso, o noivo pode imitar os sábios e recitar o Shema, sem ter receio de estar sendo orgulhoso. Mas no caso do 9 de Av, a pessoa não deve imitar os sábios e ausentar-se do trabalho, pois estaria agindo de maneira diferente aos demais. Então, mesmo os sábios que não estão trabalhando, por exemplo, no 9 de Av, porque estão fazendo jejum, estão fazendo as suas orações, a pessoa, se ela fazer diferente, ela estaria sendo orgulhosa. A opinião de Ramban Shimon Ben Gamliel em um caso não constitui dificuldade para entender Ramban Shimon Ben Gamliel. E no outro caso, lá no caso do noivo, o cumprimento da mitzvah do Shema depende da intenção. E nós somos testemunhas, e todos que estão ao redor do noivo sabem que ele não terá condições de recitar o Shema com sua mente concentrada. Portanto, se o noivo recitar o Shema, estará demonstrando a todos o seu orgulho, e que não permite que ele seja humilde e reconheça que não está em condições de ter intenção apropriada. Mas aqui, no caso do 9 de Av, todo aquele que o vi na rua dirá: esse certamente não tem emprego. Saia e veja quantas pessoas desempregadas existem no mercado.
Ou seja, a pessoa em nada se diferencia das demais. Pois certamente há muitas pessoas que não estão trabalhando neste mesmo dia e está desempregado. Seguramente não é razão para orgulho, né? Urash acrescenta que mesmo em épocas de grande desenvolvimento econômico, quando há muito trabalho no mercado, muitos desempregados podem ser encontrados. Então a gente vai fazer uma frase: Haderan Allah Hayakore. Voltaremos a ti, Hayakore. Ou seja, terminamos aqui o segundo capítulo no segundo capítulo da Guimará. Terminamos esse capítulo da Mishnah também, chamado de Hayakore. Então, terminamos o segundo capítulo da Guimará. Agora vamos para o terceiro capítulo, né? Continuando amanhã, se Deus quiser, Bezrat Hashem, né? Interessante você analisar essa página. Não foi um capítulo tão longo, né, como o primeiro. Também não vai ser tão longo quanto e também não foi tão longo quanto vai ser o terceiro. O terceiro realmente vai ser bem mais longo. A gente viu muitas coisas profundas, de fato, né? A gente viu sobre as orações que na verdade eu até estava pensando que eram orações que se fazia depois da Amidá, mas na verdade não são orações depois da Amidá, mas sim orações aquelas que a gente faz no Sidur, né? Então a gente tem aqui as orações. Por exemplo, aqui eu estou usando o Sidur Ashkenazi. Então a gente viu ali algumas orações ditas, né? E as orações ditas ali são depois das bênçãos normais que a gente faz, né? E a gente faz o quê? Né? A gente faz, e daí que vem, por exemplo, na página 26, né, que diz o seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Deus aí do universo, que remove o som dos nossos olhos, a sonolência das nossas pálpebras, né? A gente tem essa parte aqui: seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus dos nossos pais, que nos acostuma a estudar a Torá e faz com que nos apeguemos aos teus preceitos. Temos essa parte, né? E aqui ainda a gente vê a oração e hiratzão feita pelo Rabi: que seja a tua vontade, ó eterno nosso Deus, ó eterno meu Deus, Deus dos meus pais, que me livres hoje sempre dos homens arrogantes e da arrogância, né? E continua. Lógico, foi aqui um pouco mudada, mas segue esse princípio que diz a Guimará em 16, né? Berachot 16 e também Berachot 16 e nessa continuação do 17, né? 17 temos muitas orações ditas depois dessas bênçãos matinais e alguns ensinamentos muito profundos. A gente depois retornou também à questão das orações do Shema, se o noivo deve, não deve citar o Shema, se pode parecer orgulho ou não, porque dá a entender que ele está fazendo, ele está ocupado, né? Está ocupado no caso do casamento, e ele está ainda assim querendo talvez transparecer, né, que é uma pessoa elevada, e está recitando o Shema, né? Daí Rahamim debatem sobre esse ponto, né? Tem esse Marloket, você que já está um pouquinho de tempo com a gente, né? Percebeu que às vezes Rahamim traz ensinamentos que na verdade, além também de eternizar esses ensinamentos, eles fazem isso aí também porque muitas vezes eles querem focar em um tema específico. Por isso que a gente lê aqui, eles começaram a falar as palavras do Rabi Yohanan, palavras do Rabi Meir, né? Palavras de Rav Sheshet, até que chegou justamente naquela que eles queriam, que é a palavra de Irá, da boca de... Daí chegou para a questão de Rav, até que chega no ensinamento do que acontecia quando o sábio se despediu, né, do Rabi Ami, né,
que trouxeram aquele pasuk, né? Trouxeram aquele pasuk e debruçaram sobre ele. É interessante esse ponto, né? Vimos muitas coisas, vimos muitos ensinamentos interessantes. O que mais me tocou também nesse ponto também é o ensinamento também sobre a importância das mulheres que são guardadas. A gente também tem ensinamentos ali interessantes que a gente viu, que é justamente também a questão do Olam Rabá, né? Ali, logicamente, é um ensinamento espiritual, né? A gente pode deduzir que não come, não bebe. Olha, de uma certa forma sim, mas a gente pode também deduzir que, na verdade, a questão de ser satisfeito, né? Ser satisfeito é justamente que a Shekhinah vai sustentar as pessoas, né? Mas, não necessariamente você não vai comer, não vai beber. Só que você vai estar satisfeito, você vai estar que nem Adam e Havá. Achei interessante esse ponto, esse ensinamento do Rav, que mostra também o ensinamento do Mashiach que ele fala, né? Então espero que tenham gostado desse Daf Yomi. Vamos continuar Bezrat Hashem amanhã. Shalom, shalom. Agora indo para o terceiro capítulo. Shalom.